Fala pessoal, meu nome é Nicolas Fontes, bem-vindo ao meu canal. Esse é o segundo vídeo sobre a série de vídeos que eu tô fazendo sobre carreira de dev, principalmente aqui na Irlanda, tá? E aí no vídeo de hoje eu quero falar como que foi o meu processo seletivo para entrar na empresa que eu tô trabalhando atualmente, porque os processos seletivos aqui na Irlanda, eles basicamente são iguais, tem alguma diferencinha um do outro, mas não tem algo diferente. Porém, pela minha experiência do Brasil, eu vi que tem uma grande diferença para o processo seletivo de empresas no Brasil, tá? Então é isso que eu gostaria de falar para mostrar para vocês como que funciona, de modo com que quando vocês vierem, quem tem vontade, né, já consegue, já tá mais apto para entender como funciona e já consegue se preparar melhor. Fechou? Então, a primeira parte do meu processo seletivo, ela já foge um pouco do normal, do que as empresas, do que ocorre, né, com as empresas, porque eu não fui até o LinkedIn ou algum site de recrutamento para poder aplicar. Foi um brasileiro que ele postou num grupo do Facebook, se eu não me engano, com relação às vagas que tinha na empresa. E eu apliquei com ele. Eu falei pra ele, ó, eu tenho interesse e tal, dá uma olhada no meu currículo e tudo mais, porque ele era líder técnico lá na empresa. E aí ele fez uma análise do currículo, ele respondeu para mim falando, olha, eu recebi tantos currículos, eu vou fazer uma pré-análise e vou chamar somente alguns para uma pré-entrevista. E aí passou 2, 3 dias, ele me chamou, a gente fez uma entrevista, uma chamada, né, por Skype. Embora nós dois somos brasileiros, a entrevista foi em inglês, até porque a língua portuguesa não vai mudar nada aqui. De modo com que ele somente queria saber como estava o meu inglês, né? Porque é importante, como que é o meu conhecimento com alguns dos requisitos que estavam na vaga. Ele falou um pouco sobre a empresa, foi legal dessa parte que ele apresentou o que é a empresa, como que ela funciona, qual que é o mercado de atuação, ele deixou isso bem claro para mim. E foi fazendo perguntas assim, sabe? Tipo, qual que era a minha parte de experiência. Mas isso foi um pré-processo seletivo. Porque o processo seletivo começa quando? Quando ele fez toda essa entrevista com todas as pessoas, ele encaminhou os currículos que ele achava importante para a empresa, e aí vem o processo seletivo que eu acredito ser bem parecido do que todas as empresas. Primeira fase, o pessoal do RH te liga, no caso me ligou o pessoal do RH, e aí é uma conversa mais geral, não é algo mais específico da área, mas é uma conversa mais geral. Ali ele tá para avaliar a sua disponibilidade de horário, a sua motivação para entrar na empresa, o seu tipo de visto, enfim, essas coisas. Então a mulher foi perguntando qual era o meu tipo de visto no momento, quanto tempo eu estava na Irlanda, se eu gostaria mesmo de morar na Irlanda ou só tô de passagem e tal, porque, né, eles não vão contratar uma pessoa que só tá de passagem, não gosta aqui, o que eu achava do clima, com quem que eu tava, se eu tava com família, se eu tava sozinho e tudo mais, tudo isso eles gostam de saber. Não sei até que parte isso pode ser contado como faz parte de avaliação, mas eles gostam de saber até porque o principal ali, eles estão querendo saber informações sobre você, saber se você consegue compreender e falar inglês, né? Então essa é a principal parte da primeira fase. Às vezes vai rolar uma perguntinha ou outra técnica, mas pensa que a pessoa do RH ela não sabe sobre a tecnologia. Ela está com um papel com relação às vagas e ela vai perguntando de acordo com o requisito. E aí você vai responder, né, mais sim ou não e uma breve explicação, mas não adianta você querer explicar algo avançado que a pessoa não vai saber e não vai mudar alguma coisa. Aí passado dessa fase, o pessoal do RH manda quais são os currículos que eles aprovam, né? E aí um líder técnico que não era esse brasileiro, um outro líder técnico irlandês, me ligou. E aí sim, aí é uma entrevista bem mais técnica. E lembrando que tudo isso foi online, tá? Em nenhum momento eu tive. Ainda eu não tive contato presencial. E aí é uma entrevista bem mais técnica, onde ele vai perguntar a fundo sobre o conhecimento com programação C Sharp, pelo menos foi, né, na minha área. Coisas de boas práticas, design patterns. Eu no meu currículo tinha muito falando sobre DevOps no Azure. Então ele foi perguntando qual era o meu conhecimento sobre ferramentas de controle de versão de código. Enfim, tudo isso ele foi perguntando. Isso aí é mais conhecimento técnico teórico. Então ele vai só perguntando o que é, como aplica, o que você faz com isso, de modo com que ele quer ver o seu conhecimento, como você gosta de aplicar isso. Depois desse processo,
eu recebi um e-mail depois de uns 3 dias mais ou menos, falando que eu fui aprovado e a partir dali eu tinha que fazer um teste técnico, um teste técnico prático, né? Então eles me deram um problema. Foi o melhor teste técnico que eu já vi aqui na Irlanda. Ele realmente não é somente um CRUD, ele foi para treinar sua lógica, ver até onde você chega com relação a clean code e lógica de programação principalmente, né? Que é um foco de uma programação back-end. E ele foi. A ideia era treinar isso. Então eles nos deram acho que uma semana para fazer esse teste. Aí eu fui, fiz o teste e tudo mais, entreguei a aplicação funcionando para eles com uma lógica bem aplicada. Então, tipo, eu fiz funcionar, depois eu fui refatorando. Vale lembrar que é muito importante testes unitários, eles cobram muito isso. Isso nas entrevistas, né, na parte teórica, foi muito questionado e eles querem ver isso aplicado na parte prática. Então, e não é só fazer um teste prático de validar um campo e tudo mais, é você fazer um teste prático da sua aplicação, né? Os testes unitários devem cobrir o máximo da sua aplicação. Então eu fiz esse projetinho, entreguei para eles e aí ficou uma semana, 2 semanas até eles avaliarem tudo isso. E aí veio a penúltima fase, quando de novo esse líder técnico me ligou, me deu um feedback sobre a minha parte prática. Basicamente não teve alguma coisa que ele pôde reclamar a fundo assim. Ele até é mais assim, pergunta por que você aplicou isso, por que você aplicou aquilo. Então é assim, você fez o código, agora eles querem saber o seu conhecimento para você explicar o seu código. Então tem muito essa parte, eles vão a fundo do seu código e falando, olha, por que tá assim, por que tá assado. E você sabendo explicar o seu código, tá tudo certo, sabe? Isso daí já não é um processo seletivo no requisito que o seu código vai estar ruim ou não. Até porque se o seu código não for aprovado, eles nem vão te ligar para essa fase. É mais para saber se você não plagiou o código ou coisa desse tipo, sabe? E aí, beleza, depois que passou dessa fase, eu fui encaminhado para a última fase, que aí foi a fase presencial, onde eu tive que vir para Galway. No momento eu morava em Dublin, e aí eu vim para Galway para uma entrevista presencial, e aí lá tinha os 2 líderes técnicos, o brasileiro e o irlandês, um programador, o gerente da TI, o gerente de projetos da TI do meu time, né? E uma pessoa de RH. São 5 pessoas e eu. E aí vem bastante pergunta, sabe? Tipo, o RH vai perguntar coisas do seu dia a dia, coisas da sua família, sabe? Eles gostam de perguntar como você trabalha em equipe, coisas bem assim. Não tem nada de pegadinha. É pergunta mesmo para saber sobre sua experiência, né? Aí o pessoal mais técnico, eles perguntam coisas voltadas para programação em si, não mais definição, mas assim, me fala aí alguma coisa que você fez na empresa que deu algum tipo de retorno bem importante para a empresa. E aí você, com base na sua experiência, você vai falar, tal ano eu fiz isso, que gerou tal coisa de benefício para a empresa, que reduziu o custo, que aumentou qualidade de entrega, enfim, coisas desse tipo. E aí eles vão te perguntando sobre isso. E aí eles ainda focam na questão de por que a Irlanda, se você realmente tá querendo morar aqui, quais são as suas metas de vida com relação à parte profissional e pessoal, eles perguntam isso, porque eles estão criando ali uma contratação, criando um relacionamento com você, que você tem que estar aberto ao sentido de sim, não, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui, então podem se sentir confiantes com relação a mim. É isso que eles querem entender e saber, sabe? E aí é legal, porque eles vão perguntando muito sobre a sua experiência no passado. Entre, né, a quarta e a quinta fase, entre a minha última entrevista online com a minha entrevista presencial, eles entraram em contato com 2 dos meus empregadores no Brasil, 2 empresas que eu trabalhei antes, eles entraram em contato, perguntaram sobre mim, saber, né, como que eu atuava lá também com relação à equipe, se eu saí por algum motivo de problema ou se somente foi um motivo tranquilo. E, enfim, é esse o processo seletivo que eles fazem. E aí, depois disso, lógico, eles não te dão uma resposta ali no momento, até eles vão conversar, até porque tem outros candidatos também para a vaga. E passou uma semana mais ou menos, eles me ligaram com uma job offer, que eles chamam, né? Uma oferta de trabalho. E aí ali já tá garantido, você passou pelo processo seletivo inteiro. E aí é onde que eles querem saber o quanto você quer ganhar. Então, tipo assim, eles têm uma estimativa.
e aí eles te falam, olha, nossa vaga é tal valor e tal, se for o valor razoável ali, já acertam, senão vocês acabam acertando esse valor, eles te explicam os benefícios, tudo que você vai ganhar com relação à empresa, e pronto. Ali da sua job offer. Aí você aceitando, que no caso eu aceitei no mesmo dia ali mesmo, eu só fui conversar com a minha esposa. Depois disso eu já aceitei, né, a job offer, porque eu realmente gostaria de me mudar para Galway, gostaria muito de trabalhar nessa empresa. E aí a partir disso eles dão entrada no seu processo de visto, tá? E aí no seu processo de visto tem inúmeros requisitos, depois eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas aí é bom você já ter o seu diploma aqui traduzido aqui na Irlanda, que eles pediram, que eu já tinha. Eles querem saber toda a sua documentação atual, mesmo que seja outro tipo de visto, né? O que é o visto que eu tinha de estudante. Eles querem essa documentação e tudo. E aí eles te mandam um formulário que você tem que preencher e enviar para eles, de modo que eles vão mandar tudo isso para o governo. E aí vai passar pelo processo de avaliação que o governo tem para te dar o visto de Stamp 1 Critical Skills, que é hoje o que está vinculado com a área de TI. E aí, feito isso, eles te ligam, falam, olha, o visto saiu, né? Desse tempo o meu visto demorou 3 meses para sair, porque eu estava com... a empresa tinha modificado o nome, mas aí não tinha mudado algum tipo de documentação ainda no governo e tal, e aí eles acabaram se perdendo nisso, mas normalmente costuma demorar de 1 a 2 meses no máximo. E aí eles me ligaram e falaram, olha, o seu visto está pronto, qual dia nós devemos começar? E aí a gente acertou o dia e pronto, você já pode começar a trabalhar, sabe? Então é um processo bem seletivo, diferente do Brasil, porque eu acredito que pelo menos as minhas experiências no Brasil foi mais assim, aplicar o currículo, chegar, fazer uma entrevista, falar sobre a parte técnica, falar sobre a parte de experiência, né, na sua carreira. E aí dificilmente eu vi um outro passo que eu deveria fazer, sabe? Vez ou outra eu já escutei falar sobre testes práticos. Eu nunca fiz teste prático no Brasil, mas eu sei que algumas empresas aplicam. Mas eu vi que o teste prático aqui foi algo bem mais avançado, sabe? Eles não buscam mais um conhecimento superficial, assim. Eles querem um conhecimento mais avançado, isso que eu gostei muito, tá? Então, basicamente essa foi a minha história, a minha experiência com relação ao caminho até conseguir o visto de trabalho aqui na Irlanda. Eu recomendo você, se tem a ideia de vir para a Irlanda, ficar preparado com relação a esses passos, né? Já pensando com relação a esses passos e se planejar para conseguir responder, para conseguir atuar certinho de acordo com cada passo. Fechou? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham entendido o passo a passo para chegar até isso. Eu prometo fazer outros vídeos com relação à carreira de TI aqui, algumas coisas que vocês realmente queiram saber. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!